A última goleada do Flamengo contra o Atlético Mineiro fora de casa cravou que o time do Leonardo Jardim já entrou nos trilhos e agora vai começar a acelerar. Um monte de gente falando que ele mudou totalmente a forma do Flamengo jogar. O Flamengo agora é outro. O que eu tenho pra te dizer é que o que eu espero do Flamengo nesse resto de temporada é o Flamengo com o ponto mais forte do Felipe Luiz com o molho do Leonardo Jardim. Isso nem é o mais impressionante de tudo. O mais impressionante é a reflexão de onde é que esse time vai parar. Que é na minha cabeça, e aí você vai me entender e a gente vai conseguir seguir o vídeo bem. Se liga. Tipo assim, da mesma forma que um jogador lá dentro de campo, ele já tem as características dele pra jogar futebol, o técnico também tem o que ele pensa sobre o futebol. O que ele pensa sobre o futebol mais otimizado possível a ser jogado. Ele já tem as ideias dele. E aí essa direção que tem, tipo assim, o técnico pega um jogador e coloca ele num contexto que não aproveita as principais características desse jogador, o técnico tá errando. E uma diretoria que contrata um técnico, que o que o técnico pensa sobre o futebol mais eficiente possível são umas ideias que não tem compatibilidade nenhuma com as peças que existem no elenco, aí a diretoria tá falhando com o entendeu o que eu tô querendo dizer? E aí que entra o que o Leonardo Jardim tá fazendo com esse Flamengo. Ele tá pegando uma ideia dele, que ele pensa como o futebol mais eficiente possível, e somando com características que ele já viu presente lá no elenco e pensou, rapaz, isso aqui junto com a minha ideia vai dar bom. E aí ele não mudou completamente o Flamengo. Ele colocou o Flamengo dentro dos trilhos, fazendo um upgrade no que já existia lá. Por exemplo, primeiramente, qual que era a principal virtude do Flamengo do Felipe Luiz? Era a saída de bola. Era uma zaga muito tolerante à pressão alta do adversário. E como que ele chegou nesse 5 contra 4 aqui no ataque? Lá atrás, você vê a postura de cada jogador. Olha como que o Gerson tá tranquilo com a pressão. Ele tá orientando o posicionamento dos companheiros. Olha, e o Flamengo sabe direito. Olha como que o Léo Ortiz tá implorando pela pressão, olha. Parece que o jogo não tá valendo, ó. Eles estão pensando, vem, por favor, vem, ó. Ele pisa na bola e olha só como que o Léo Ortiz ele quer fazer uma parada que o Léo Jardim vai fazer muito também. É uma dinâmica de terceiro homem, olha. O Ortiz toca no Wesley, aponta pro Gerson, que o Gerson é que é o cara que tá mais livre, com mais espaço pra receber a bola, e o Wesley faz uma dinâmica de terceiro homem, aonde não tem como dar direto no Gerson, tem gente fechando o passe, tá arriscado, então eu vou fazer, eu sou o primeiro homem, eu vou dar no segundo homem, que é o Ortiz, e o Ortiz vai achar o terceiro homem, que é o Gerson. Isso aqui foi uma dinâmica treinada do Felipe Luiz, para que o Gerson superasse a própria marcação dele e contra uma marcação individual que o Atlético estava fazendo nesse jogo aí, depois que um cara supera a própria marcação, já era. Surge um latifúndio pro time avançar e foi assim que o Flamengo construiu esse ataque de 5 contra 4. Foi o ataque do primeiro gol do primeiro jogo da final da campanha do título da Copa do Brasil. E naturalmente não era só uma coisa que o Leonardo Jardim observou no Flamengo do Felipe Luiz. Era uma parada que tava aí, clara pra todo mundo. Eles têm um goleiro que tem uma ótima saída com os pés, tem um zagueiro que passa como um número 10, tem um lateral que tem boa saída, tem dois volantes que tem também boa saída e tem uma ótima construção. Você vai ver todo o time tendo a mesma dificuldade que a gente teve para marcar a saída de bola do Flamengo durante o ano, porque ela é extremamente qualificada. E a principal queixa da gigantesca maioria dos torcedores do Flamengo com o time do Felipe Luiz era que o time não chutava pro gol. Tu via desde o analista de desempenho mais graduado falando que não conseguia entender como que aquelas dinâmicas nunca terminavam numa finalização, como é que o time poderia finalizar muito mais do que tava finalizando, que não dava pra entender isso mesmo. Até o cara que acompanha jogo sim, jogo não, tomando lá o suco de laranja dele e fala, pô, mano, de vez em quando eu assisto um jogo e, pô, o Flamengo não chuta, mano. E aí o que o trabalho do Leonardo Jardim no Cruzeiro mostrou? Uma forma muito rápida de atacar e o mínimo de toques possível para tentar colocar, principalmente o Caio Jorge cara a cara com o goleiro, né? E além disso, o comportamento do Caio Jorge, olha só, esse lance aqui, olha, o Caio Jorge disputa a bola vai sobrar para alguém, ele vê a chance de um cruzeirense ganhar essa disputa, ele já vai embora pro ataque, ó. Olha lá, ele já vai embora, ele não quer saber se o Mateuzinho vai ganhar essa... É o Mateuzinho ali? Não, não é o Mateuzinho não, é? Ele não quer saber se é o corintiano que vai ganhar aquela bola ali, ó. Ele quer ir pro ataque pra, se por acaso for algum cruzeirense a ganhar a bola, beleza. É bola nele, um contra-ataque muito rápido e tome finalização logo de uma vez. Parecia até que era uma ordem do jogador se esforçar pra dar 2 toques na bola, olha só. Toque no Christian, ele faz 1, já vê o Caio Jorge, 2 toques na bola. O Caio Jorge vai, se livra da marcação, 1, 2 toques na bola e gol. Um comportamento diferente do Flamengo do Felipe Luiz, olha só, olha como que o time tá pressionado e você vê que o contexto ali não pede muito um passe pra trás, não pede uma troca de passe entre os zagueiros. O recuo pro goleiro tá sendo marcado, um toque curto tá sendo marcado, aqui tá sendo pressionado, o jogador arruma uma outra solução, ó.
Ele vira pro corredor lateral e consegue um passe muito apertado, muito difícil, lá nas costas da defesa. E aí o Cruzeiro avança e tome gol com ataque direto. Isso até me lembrou agora aquele erro do Fabrício Bruno contra o Japão. De repente, nesse Cruzeiro aí, ele não tava com o cérebro tão acostumado a ficar tocando bola pro companheiro zagueiro, companheiro lateral, zagueiro, goleiro, lateral, zagueiro, goleiro, lateral. Às vezes é uma parada mais rápida, mais direta, sacou? Dá no cara ali pra ele dar na frente logo. Então eu mesmo vou dar o lançamento direto. E às vezes ele se encontrou num contexto que ele não tá muito acostumado no time, e quando ele tentou tocar pro companheiro, viu que estavam pressionando, desistiu, daqui a pouco resolveu tocar de novo e aconteceu aquele erro lá contra o Japão. Essas coisas têm muito a ver, sabe? O comportamento que o jogador executa normalmente no dia a dia e de repente se vira uma situação diferente. Às vezes o instinto dele num ambiente diferente atrapalha um pouco, né? Olha só esse ataque contra o Mirassol, conta comigo, olha só, olha. 1, 2, 1, 2, 1. Aí aqui, esse segundo toque, ele não toca a bola porque ele tem que esperar o time. O jogador também não é um robô inflexível que não consegue se adaptar de acordo com a leitura que ele faz lá dentro de campo. Aqui o Matheus Pereira, ele dá um toque a mais pra esperar o Caio Jorge chegar lá dentro da área com condição de finalizar. E o Caio Jorge, 1, 2. Outro ataque muito direto, olha. 1, 2, 1, 2, 1. Bizarro, né? Então você vê que são ideias que, tipo assim, que são meio, até certo ponto, assim, elas parecem um pouco opostas, né? Tipo, o Felipe Luiz constrói um ataque com muita calma, uma saída de bola, a melhor saída de bola do Brasil na época, muita dinâmica de terceiro homem, vai saindo com calma, aquele ataque estruturado, cada um na sua posição, fazendo as dinâmicas que foram treinadas, pecava por finalizar de menos, enquanto o Cruzeiro do Leonardo Jardim é a bola direta, pum, vambora, todo mundo tá pensando em como é que nós vamos finalizar agora, pum, pum. Não existe uma parada que um é melhor e o outro é pior, é estilo. Até porque um ataque direto que não funciona frustra pra caramba. O time fica pouquíssimo tempo com a bola. Vai ver o time com a bola, fica pouco tempo com a bola, tenta chute pra fora, erra um lançamento, chute pra fora, erra outro lançamento e toma o adversário com a bola, maior tempão atacando, incomodando, deixando a gente tenso. E aí pegou a bola, vai, erra um lançamento. E da mesma forma também tem a frustração do time que constrói com calma e não finaliza e fica aquela frustração aquela sensação de arame liso, que roda com a bola e não faz nada no fim das contas. Então não é que esse estilo é melhor do que aquele. São dois diferentes aqui que vieram na minha cabeça na hora de comparar esses dois técnicos. E aí quando o Leonardo Jardim chega no Flamengo, cara, tu vai pensar, pô, meu irmão, o maluco vai chegar com um time que tem Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandre e Rossi, principalmente, mais os volantes de muita qualidade, tanto titular quanto reserva, pra fazer saída de bola, pra fazer aquele toque, pra fazer os caras de bobinho. E será que ele vai fazer esses ataques diretão aí mesmo, mano? Essa ideia dele não tá 100% compatível com o elenco do Flamengo. Aí o que ele faz? Ele pega a principal virtude do Flamengo, do Felipe Luiz, e consegue, por conhecer muito de futebol, ele consegue manter aquelas dinâmicas vivas e consegue prosseguir no dia a dia treinando essas saídas de bola com as peças que ele tem disponível. E depois dessa fase de construção, ele vai lá e joga o tempero dele, pra meio que resolver o principal problema que existia no Flamengo do Felipe Luiz. O time começou a criar muita chance e finalizar de verdade. 2 gols na goleada contra o Atlético ilustram perfeitamente isso, olha só. Flamengo saindo pela esquerda e olha só como que o Alexandre vai atrair todo mundo, olha. Ele atrai um duelo individual, coloca o corpo, usa o corpo, vence. O Arrascaeta tá vindo aqui atraindo a marcação do volante do Atlético, puxando ele pra trás. Olha quanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Atlético estão aqui. 60% do time tá aqui, só nesse frame. É muito claro como que o Flamengo quer atrair o bloco deles. É muito claro como que o Flamengo quer atrair a marcação. Olha só esse passe curto, opções de passe curta. Aqui o Léo Pereira já apontou, olha. O Léo Pereira já apontou pra alguém ocupar aquele espaço ali. Eles já estão com a parada na cabeça, olha. Troca o passe, atrai a marcação. Olha como que o Léo Pereira não devolve imediatamente. Olha como que o Léo Pereira domina e espera até o último segundo justamente pra esse cara vir e saltar mesmo. O Léo Ortiz faz exatamente a mesma coisa, ó. Eles são tolerantes. Olha lá, o Léo Ortiz poderia ter tocado de primeira pro goleiro, mas não vai ser tão eficiente. É melhor ele deixar esse marcador dar algumas passadas a mais pra depois ele tocar no goleiro. Por quê? Porque eles estão atraindo os caras pra conseguir bastante espaço do outro lado e aí o Flamengo consegue sair jogando com outro cara que tem muita qualidade no passe. E aqui, pra mim, é o principal momento de desequilíbrio. Criou-se um contexto que o Bernard não consegue saltar no Jorginho ao mesmo tempo que ele toma conta do Alexandre. O Alexandre faz questão de ficar uma linha na frente do Bernard e a bola entra nas costas do Bernard. Depois que a bola entrou nas costas dele, daqui pra frente, o Flamengo vira uma chave e agora é Leonardo Jardim puro. Conta só comigo. 1, 2, 1, 2, 1,
2 e gol. Tu tá entendendo que esse lance ilustra perfeitamente a união do que é o melhor do Flamengo do Felipe Luiz de 2025 com o melhor do Cruzeiro do Leonardo Jardim de 2025. É uma fusão, pega o melhor de cada um e junta num time só. Olha só a postura que esse time tem de manter a bola aqui no próprio campo de defesa pra atrair a marcação. O Ayrton Lucas podia avançar de alguma forma, mas ele observou o campo de ataque e viu que ainda não era o momento, ó. Ele passa da bola, volta e olha só como que atrai a marcação do Atlético. Olha o Léo Pereira estudando, ele já viu que o Léo Ortiz está livre, ele observa a pressão do Atlético acontecendo e aqui vai acontecer a tal da dinâmica de terceiro homem. O Léo Pereira, ele é o primeiro homem, ele toca pro Luiz Araújo, dá de primeira pro Everton Araújo chegar de frente. É uma dinâmica de terceiro homem acontecendo. E lá na frente, de novo uma dinâmica de terceiro homem vai acontecer aqui, olha. Com os mesmos caras, olha. Bola no Luiz Araújo sendo o segundo homem e o terceiro homem é Everton Araújo, pra mandar pro meio da área e gol do Flamengo. Então o Leonardo Jardim pegou um Flamengo poderosíssimo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, melhor ataque, melhor defesa, maior goleada da história do campeonato e blá 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 blá. Pegou esse Flamengo poderosíssimo e fez um upgrade. Ele melhorou uma máquina que já tava ruim de segurar. Tu imagina se não aconteceu uma cacetada de imprevisto, muita lesão, um monte de desfalque por causa de vários motivos diferentes, desfalque disso, daquilo outro. Se não aconteceu uns imprevistos muito extraordinários, onde é que esse Flamengo vai parar, mano? Em 2025 chegou no último minuto da última partida do último campeonato possível pra se disputar. Pensando no potencial que esse Flamengo tem, quem é que tem o poder, de acordo com os últimos anos, quem é que tem o poder de acabar com os planos do Flamengo? É o Palmeiras, que vem disputando diretamente todos os títulos mais importantes contra o Flamengo. Aí teve uma atitude do Abel Ferreira que me chamou muita atenção, cara, que me fez pensar. Ele deu uma entrevista meio curiosa, mandando uma indireta pro Flamengo. Permite uma palavra aos nossos torcedores e para as mídias palestrinas. Eu estou a sentir o que nunca senti, é estarmos todos unidos em busca de um espírito de união contra tudo e contra todos. É o que nós virmos do outro lado é para ser dito. É em busca da verdade, em busca da igualdade, porque já disse isso uma vez, eu vou dizer, prevejo um ano extremamente difícil dentro e fora do campo. E, tipo assim, tentando deixar de lado o sentimento que esse tipo de discurso quer causar, aquele sentimento de dividir mais a galera mesmo, de criar um clima ríspido e tal, eu fiquei tentando pensar historicamente, esse tipo de discurso ele é utilizado quando? Normalmente esse tipo de discurso é utilizado quando tá nas vésperas de um jogo entre as duas equipes, sacou? É um jogo muito importante, primeiro contra segundo colocado, confronto direto, ou então um mata-mata, uma semifinal de Libertadores e os dois vão se enfrentar, e é normal esse discurso que já pressiona a arbitragem, já reclama da escalação de tal árbitro, porque esse árbitro errou contra a gente em tal jogo e blá blá blá, aí o outro time é obrigado a responder mais ou menos na mesma altura pro árbitro não ficar pressionado só de um lado, e começa esse discurso todo pra preparação do jogo, porque ninguém quer que o juiz erre contra o próprio time. Só que esse discurso aí agora, com os times nem preparando pra se enfrentar, isso me fez ficar raciocinando, cara, qual que é a intenção do Abel de falar essa parada? Cara, minha cabeça indo longe pra caramba aqui, o que eu fiquei pensando, mano? Pensa só comigo, se algum outro time que não seja o Flamengo for campeão esse ano, eu acho que meio que ainda tem clima pro Abel continuar no Palmeiras. Caso seja o Flamengo campeão e o Palmeiras não morde um título grande, aí eu acho que a chance dele rodar é real. Então me parece que começar esse discurso de contra tudo e contra todos e pressão na arbitragem já desde agora, me parece que isso é meio que o Abel dando um all-in, mano. Fala, meu irmão, tudo, eu vou com tudo, qualquer coisa que precisar falar a qualquer momento, se eu tiver que começar isso desde agora, eu vou começar e vambora. E aí quando o time que é o mais cotado de bater de frente com o Flamengo, de pegar um título, de ser campeão do Brasileiro, de ser campeão da Libertadores, começa com o líder tendo esse tipo de postura já desde agora, eu começo a ficar pensando, meu Deus do céu, será que, tipo assim, o discurso não tá na bola, o discurso já tá começando a entrar extra-campo, sendo que os dois nem vão se enfrentar daqui a pouco. Aí isso me fez devagar, a cabeça ir longe, eu pensei, cara, imagina se o Flamengo é campeão, o Palmeiras não consegue um título grande e o Abel for demitido, meu irmão, o Palmeiras vai recomeçar um trabalho do zero, um trabalho que tava longo pra caramba, vai recomeçar do zero, enquanto o Flamengo voa, será que isso vai significar uma hegemonia do Flamengo, mano? Acho que minha cabeça tá indo longe demais, tem nada a ver isso. Mas de verdade eu não consegui entender qual que é a estratégia do Abel em falar isso, porque não é uma coisa que não pensada, sacou? Não é um cara que chegou e cuspiu umas coisas que não deveria, não, ele tá pensando, ele sabe a postura que ele tem que ter nas entrevistas, ele sabe qual assunto ele vai abordar, então é uma coisa pensada, baseada em alguma estratégia que tá rolando nos bastidores que eu não tô conseguindo entender. Se você, diferente de mim, tá conseguindo imaginar mais ou menos por que o Abel tá falando isso, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar de saber. Valeu, um abraço.